Estamos de volta com Manhã da Piedade. E agora, gente, chegou aquela hora que eu gosto tanto, que é o quadro YouCat. E nesse quadro conhecemos um pouco mais da nossa igreja e aquilo que é colocado como norte para que possamos buscar e seguir nossa caminhada espiritual. Então, vamos conferir? E agora, a gente começa, nós estamos aqui com o nosso querido parceiro, que está toda quinta conosco, firme e forte, Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção. Bem-vindo mais uma vez ao Manhã da Piedade. Deus abençoe, Moninha, a todos aí da produção, a todos que estão em casa. Bom dia, uma alegria, né, a gente estar junto para poder falar mais um pouquinho, né, do nosso catecismo nesse bloco do YouCat, Moninha. É tão importante, porque sabe o que eu fico vendo, padre? As pessoas fazem o catecismo quando tem 10, 11 anos de idade e, aí fica vendo essas pessoas hoje já grandes, velhas, que nem sabem o que é catecismo, não é? Tá falando uma verdade, Moninha. Inclusive, nesse novo projeto de catequese, né, que a Arquidiocese está elaborando junto com a igreja, né, no Brasil todo, lá vai falar assim, olha, dos adultos que não são suficientemente catequizados. São muitos que não estão sabendo bem aí o que está no cerne, né, da nossa catequese, da nossa doutrina, até para nos ajudar a fazer uma experiência de Deus mais concreta. É verdade, fala com esse povo, é por isso que o senhor está aqui conosco hoje, para a gente poder facilitar, diminuir esse desconhecimento da catequese da nossa igreja, né, padre? E uma coisa tão importante da gente tratar, e que a gente tem visto a falta do perdão e o pecado que tem trazido na vida das pessoas, as consequências tão sérias de doença mental mesmo por conta disso, por conta das vezes do pecado mesmo. Então, para a gente começar a nossa conversa, padre, o que é o pecado? Então, Maria, pecado, como disse, é um tema importante, né, porque vai dizer da nossa relação com Deus e com os irmãos e como ela é rompida justamente por esta realidade que afeta, né, a nossa humanidade. Então, o cerne, né, do entendimento do que é pecado é a rejeição a Deus, rejeição ao amor de Deus. É importante a gente entender que, ao falarmos do amor de Deus, a gente sente, né, a força deste amor que nos chama a ter uma certa conduta, né, conduta da vida cristã. Aí temos os mandamentos, temos a nossa doutrina. Então, o seguimento a Jesus Cristo, expressar esse amor de Deus, segue por essa via. E o pecado vai ser a rejeição deste caminho. Tem uma imagem, Mônica, que eu acho muito interessante para poder a gente entender o que é pecado, que vai usar da palavra lá na sua origem grega. A gente conhece de vista, eu mesmo nunca fiz, mas a gente conhece de vista o arco e flecha, que é um esporte. Uhum. Então está lá o alvo, né? E a meta, né? O objetivo do arqueiro é acertar o alvo. Então, quando ele lança a flecha e acerta lá, né, naquele lugar, né, do alvo, mosca. E ele... Como é que chama? Mosca, na mosca. E ele acerta fora daquilo que era o objetivo dele, essa distância, né, de onde ele acertou e onde ele deveria acertar, chama pecado, né, em grego. Então, é para poder a gente entender, a partir dessa imagem, que o pecado é esse distanciar-se daquilo que é a nossa meta, o nosso objetivo. A gente vai assumindo escolhas que vai nos distanciando daquilo que deveria ser, né, o cerne da nossa vida, o objetivo, a meta, né, última da nossa vida. O padre, por que a gente pode dizer que o pecado nos aprisiona? Pois é, porque o pecado ele vai nos tirar de uma condição, a palavra é complicada, mas para a gente entender assim, de uma condição natural, a gente passa a viver dentro de uma realidade que vai ser sempre uma briga com aquilo que a gente precisa caminhar. O pecado vai nos tirar da centralidade, nos tira de nós mesmos, nos tira da relação com o outro e com Deus. Então a gente fica prisioneiro de uma escolha
que vai sempre nos afastar daquilo que é o cerne da nossa vida. Então, eu estou prisioneiro dentro de uma realidade que me distancia daquilo que era o que eu precisava, né? Daquilo que é a minha meta. Aí eu preciso me libertar, né, daquilo que me aprisiona, né, daquilo que está me prendendo. É interessante, né, padre, que o senhor falou da escolha. Aí me lembra o evangelho de ontem, que fala que Deus veio ao mundo, enviou seu filho, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. E aí o livre-arbítrio que Deus nos dá, né, padre? Isso, nós temos o livre-arbítrio, então a gente faz as nossas escolhas, e o evangelho é muito eloquente, o evangelho de ontem, porque realmente tem muita gente que escolheu as trevas, tem muita gente que está escolhendo, né, o viver este erro, né, em vez de acertar na meta, naquilo que seria a felicidade para a gente, nós estamos buscando, né, um outro caminho, né, que vai nos distanciando de tudo que vai ser, né, de fato prazeroso e algo que vai ser uma oportunidade de realização da própria vida. E aí, padre, a palavra de Deus fala que Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Como que Deus nos ajuda a sermos pessoas livres? A liberdade é uma condição humana, né? Aquilo que é imprescindível para viver a nossa humanidade. O livre-arbítrio nos permite isso, mas todo ser humano busca, né, viver essa liberdade. E Cristo, ele, né, veio para poder nos libertar. É verdade, como dito, essa verdade nos liberta. E algo interessante, isso vai nos indicar aí o catecismo, para quem depois quiser procurar esse tema lá, que nós vivemos essa liberdade, né? Nós somos pessoas livres quando nós nos deixamos ser guiados, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir para esta via de liberdade, pois vai nos aproximar da graça, né, do nosso Deus. Então, viver esta certeza, né, do Espírito Santo que nos liberta, que é essa inspiração, essa força, que inclusive nos ajuda a discernir aquilo que vão ser as nossas escolhas, para nos afastar do pecado. Sermos pessoas livres, seremos pessoas guiadas pela força do Espírito Santo de Deus. E a igreja, então, tem o sacramento da confissão para nos tornar livres, não é isso, padre? Exatamente. O sacramento da confissão é interessante porque a absolvição, o sentido dela, da palavra latina, é justamente libertar. Olha que bonito, né? A gente pensar o sacramento da igreja, na importância dele, que nos liberta, né, da prisão, né, que você falou antes, Moninha, que é a prisão do pecado. Então é esta graça da confissão que vai nos libertar, né, desta prisão que nos afasta de Deus. Aí vale lembrar que para a gente viver, né, esse momento de libertação mesmo com a confissão, é imprescindível, Moninha, o arrependimento e o desejo de reparação. Né? A gente precisa se arrepender do mal que fez e buscar reparar, né, este mal feito, para fazer o firme propósito de não mais pecar, de não voltar mais a essa realidade do pecado. Padre, muito importante isso, o senhor falar e frisar, porque o que a gente vê, e aí o senhor pode falar nas confissões que o senhor escuta, a pessoa peca, pede perdão, volta e peca o mesmo pecado de novo, e aí muitas vezes não tem um arrependimento genuíno. Eu já estou julgando, já peço perdão. Mas é isso que o senhor vê no gabinete? A gente não vê realmente uma conversão genuína, um arrependimento, uma vontade de não voltar a repetir aquele pecado? Então, a arte da gente fazer uma boa confissão, né, ela vai exigir um caminho de abertura mesmo à graça de Deus, porque muitas vezes somente as nossas forças humanas não vão ser necessárias, não vão ser o suficientes para nós vencermos o pecado que é um vício, né, que é o que está nos aprisionando. E aí acontece isso que disse, e vejo muito isso sim, Moninha, né, de muitas pessoas que vêm confessar e depois, quando retornam, são os mesmos pecados, porque aí vai faltar, né, o que é de verdade dessa confissão, que é o arrependimento, né, daquilo que foi feito e o propósito de não mais pecar. Então é importante a gente abrirmos a graça de Deus e também um esforço, né, pessoal, porque
viver segundo a graça é uma forma da gente aprimorar a nossa própria vida, né? O pecado, o vício, ele nos aprisiona e todo mundo sabe como é que isso nos faz sofrer, né? Quando a pessoa vem apresentar o seu pecado, especialmente esses ligados a vícios, assim como dito, né? Que depois, quando volta, fala as mesmas coisas. As pessoas estão sofrendo, né? Elas usam, né, dessa realidade do vício ali, do pecado, como uma muleta, mas uma muleta que faz doer, que faz sofrer a vida. Então, a gente querer buscar essa liberdade. E aí, padre, a minha função aqui é de ficar bem leiga mesmo, perguntando para o senhor, para que a gente leve para essas pessoas que têm dificuldade. E a gente escuta muito, como também eu escuto, imagino que o senhor escuta. Eu vou me confessar com um padre que é um ser humano igual a mim, pecador igual a mim, e a autoridade investida nos senhores, né, nos sacerdotes. Deus investe o senhor. Assim, aí eu gosto muito de, quando eu vou falar, responder para as pessoas, eu falo, gente, um guarda de trânsito, que ele é investido da autoridade dele, quando ele te para multar, você vai perguntar se ele tem multa, se ele não tem multa. É a mesma coisa quando a gente vai falar para um sacerdote. Eu entendo dessa forma, e aí me corrija se eu estiver errada. Quando o senhor é investido da autoridade de perdoar pecados, um padre humano, e aí que ou escuta a confissão e perdoa. A igreja te dá essa autoridade plena? Então, a autoridade que nos é dada com o sacramento da ordem é agirmos em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, quando se celebra a Eucaristia, não é o padre, é Cristo, é a graça de Deus. Na hora que estamos ali atendendo a confissão, igualmente, quem escuta, né, é Deus. O instrumento é quem? O padre. A gente é só instrumento, né, Moninha? O entendimento, assim, nós com o sacramento da ordem, nós não somos, né, o único, né, aqueles que dependem do sacramento. O sacramento é graça de Deus. Nós somos instrumentos, né, dessa graça de Deus. Aí você diz questões interessantíssimas. A gente é humano, né? A gente carrega os nossos pecados. O padre também se confessa, né? Então, é a pessoa ter essa referência da gente entender, né? A gente também busca o sacramento, a gente também se confessa. Então, a confissão ela é importantíssima. A gente vive o sacramento da confissão como instrumento da graça de Deus que perdoa, pois o próprio Cristo, lá no Evangelho de São João, vai dizer: aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Não falando o poder da igreja, né? Que também é repassado a gente, nós participamos dessa realidade. Padre, qual que deve ser como que fala? O período que eu tenho que me confessar. Então, de quanto tempo seria o ideal? Essa pergunta é interessante, porque às vezes as pessoas chegam para confessar e já tem anos que não buscam. Olha, o mandamento da igreja, daqueles 5, eles indicam que lá vai ordenar, né, que a pessoa busque a confissão pelo menos uma vez por ano, especialmente no período da Páscoa, né, o festivo, né, esse período de Quaresma, preparando-se para a Páscoa. Mas a recomendação sempre, né, que costumo, né, oferecer é que busquemos a confissão sempre que nós tivermos necessidade. O pecado, a gente não faz uma programação, eu vou pecar uma vez por ano, então quando tiver próxima a época de eu confessar, aí eu vou ter esse pecado. Não, o pecado é presente na nossa vida, né? A gente é tentado a todo instante. Então buscar a confissão sempre que for necessário, para a gente poder viver a liberdade. A confissão é isso, nós sermos livres. Então eu vou buscar querer ser livre. Então buscar sempre que for preciso. E a gente já caminha para o final, padre, porque esse tema a gente já fica o dia inteiro, né? Eu queria que o senhor desse uma palavra para essas pessoas que se sentem aprisionadas pelo pecado, para a confissão, incentivar quem nos ouve, quem nos assiste, a buscar o sacramento da confissão. Então, né, irmãos e irmãs que nos acompanham, o sacramento da confissão ele é, de fato, essa experiência do amor de Deus que nos liberta dos nossos pecados. Que vejo muitas vezes os nossos pecados, eles são essas realidades que vão nos corroendo por dentro, por causa de pessoas, né, por causa de acontecimentos. E por mais que a gente sinta isso em nós, achando que afeta o outro, quase sempre não afeta, só vai nos machucando. Então pensa assim, olha,
quando a gente se corta, eu busco de todas as formas um meio de cuidar da minha ferida para que ela cicatrize e logo fique bem. Pecado é essa ferida no nosso coração, na nossa alma. Então, buscar o sacramento da confissão, pois ali é o remédio que Deus nos oferece para poder nos libertar, né, dessas amarras. Então, busquem a confissão, que é muito importante. Amém, Padre. Alegria estar com o senhor mais uma quinta-feira. Muito obrigada pela sua presença. Só bênção. Agradeço muito mais uma vez a gente estar junto. A bênção para todos que nos acompanham agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Moninha. Amém, Padre. Obrigada. Até quinta, se Deus quiser, e Ele vai querer. Amém. Ai, gente, tão bom, né? Então, no próximo bloco, nós teremos a reflexão do Evangelho de hoje. Vou para um rápido intervalo, volto já já.